Prática de consulta no IPC, a gente vai ver aqui dois exemplos, capítulo 21, ar-condicionado, e 32, trem de pouso. Vamos ver na prática, então, como isso funciona. Depois a gente ter visto todos os vídeos introdutórios, agora a gente tem condição de pesquisar e interpretar o que se pede aqui. Então, prática de consulta no IPC. Vai ser analisado aqui essa parte que está em destaque, que a gente está vendo aqui. A gente vê que aqui se refere ao trem de pouso e a gente não sabe o PN. E precisamos identificar lá no IPC part number dessa parte ou peça em destaque. Qual é o princípio básico? A gente viu já na aula anterior que tudo vai partir se eu conheço ou se eu tenho conhecimento do part number ou não. Nesse caso aqui é o nosso componente torsion link. Eu sei o PN? Não, não sei o PN. Então eu devo ir à tabela de conteúdos, no TOC, da ata. Qual a ata desse capítulo? Então capítulo trem de pouso 32. Então vou identificar o capítulo 32 no manual e lá eu vou na tabela de conteúdos. Porque quando a gente fala em trem de pouso, a gente está falando em todo o sistema de trem de pouso. Eu posso estar me referindo a uma roda, amortecedor, sistema de indicação do trem de pouso. Eu posso estar me referindo ao sistema de controle do trem de pouso. Então eu preciso ir até o índice para mim ter uma condição aproximada dessa parte estrutural que é o torsion link. Então localizando lá o TOC, eu vou localizar depois a referência dessa estrutura na figura, e da figura a gente vai para a tabela, simples assim, conforme a gente viu já anteriormente na teoria. E aí a gente localiza o part number. Então a gente sabe que essa estrutura é o torsion link. Não sabemos o PN, ata, a gente sabe que é o capítulo 32, vamos até o front matter, conteúdo, e localizamos a área ou parte maior onde o componente está instalado. Nome da peça, componente ou conjunto maior. Então, ata 32, como a gente falou, eu vou lá na tabela de conteúdos e eu sei que aquela estrutura é do trem de pouso principal. Então, esse é o princípio básico. Trem de pouso principal, capítulo 32. Vou aqui no meu manual, então chegando aqui no meu manual, eu vou no capítulo 32. Capítulo 32, Front Matter. Está aqui. Por quê? Eu não vou clicar todos esses capítulos aqui um por um, até poderia, mas eu ia perder muito tempo. O que eu faço? Eu vou no Front Matter como se eu tivesse o manual fisicamente em mãos. Eu vou na tabela de conteúdos. Então aqui, em conteúdo, eu consigo ter uma ideia em qual desses capítulos eu encontro o componente que eu quero. Nós sabemos aqui que é o trem de pouso principal. Então, eu vou localizar aqui trem de pouso principal. Como eu estou aqui com o manual digital, eu vou fazer o seguinte, vou dar o Ctrl F, deixa eu minimizar aqui, e vou digitar principal. Eu podia botar até o torsion link direto, mas como se fosse a primeira vez que a gente estivesse pesquisando, a gente não sabe se a gente vai encontrar o componente exato aqui. Como é um componente menor, então eu vou primeiro procurar aqui Landing Gear Main. E eu chego aqui em My Landing Gear. Então eu já tenho aproximado o que eu quero. Lendo aqui o subtópico, eu chego aqui e encontro o Torsion Link. Então, eu sei que no capítulo 32, 11, 71, vai tratar sobre o trem de pouso principal e vai falar sobre o meu componente aqui que eu estou falando, que é o Torsion Link. Capítulo 32, 11, 71. Se eu tivesse fisicamente com o manual aqui, então eu ia direto lá no capítulo 32, que eu já estou, mas na seção 11, 21. Agora aqui, como é digital, a gente viu que é o 32, 11,
3211. Trem de pouso principal. Aqui a gente tomaria a nota. 3211. Então, olhando aqui, componente de instalação 321151. Abrindo aqui o nosso manual, 3211. Se eu tivesse com ele fisicamente, eu ia até o 321151. Está aqui a minha figura, simples assim, fazendo referência ao Torsion Link, que é o nosso componente aí. Ou, se eu estou no digital, eu poderia vir direto aqui, como vocês podem fazer aí na casa de vocês, quem está estudando aí junto, 3211, a gente vai até o 51. Componentes aqui. Ele está me fazendo, então eu vou fechar aqui, 321151, olha aí que interessante, lembra que a gente estudou sobre figura, então está aqui, 225 refere-se a, vai fazer referência ao Torsion Link superior, o 230 inferior. A nossa atividade é, lembrando aqui, né, detalhar, então vai ter uma vista, detalhes explodido aqui, digamos assim, uma figura explodida desses componentes aqui de fixação do Torsion Link. Detalhe A, B, parte do Torsion Link superior, detalhe A, Torsion Link inferior, detalhe ou item B. Então vamos lá. No nosso exemplo, está aqui o nosso exemplo, ele está pedindo o part number do Torsion Link inferior. Aqui no manual, eu sei que o Torsion Link inferior vai fazer referência no 230. A gente viu que a nossa pesquisa é o Torsion Link inferior e é o 230. Veja que vai ter outros detalhes, vai ter uma referência a uma figura A e B, que vai estar na sequência aqui. Figura A, que é uma vista explodida, com mais detalhes, e figura B e C, que não se aplica para nós. O que nós queremos é o part number do item 230. Veja que ele começa figura 4, se a gente subir aqui, item figura 4. A gente subir aqui, a gente encontra figura 4, isso para dar uma referência cruzada na tabela. Então, a gente sabe que nós estamos na tabela correta, então item figura 4. Começa item 1 e vem. E nós queremos o 230. Então aqui 230, está chamando aqui de Torsion Link, o nosso Torsion Link, onde ele está me mostrando aqui esse LWR é o Lower, inferior. Perfeito, esse é o PM. Esse é o part number que nós precisamos saber. Aqui é a efetividade da aeronave, aproveito para relembrar isso aqui que a gente já viu. No caso aqui ele é efetivo para a aeronave 1 e 2 somente, esse Torsion Link. 230 é minha referência, meu part number, está aqui a posição inferior. E quantos componentes eu tenho? Apenas um. Então, se eu quiser fazer uma compra desse componente, é essa referência aqui que eu faço. Esse é o meu componente Torsion Link inferior. Então aqui a gente viu simples, fácil localização de um componente, seguindo o passo a passo. Digamos que agora o que eu preciso não é o Torsion Link, mas um componente que faz parte desse conjunto maior. Então a gente sabe, veja que as coisas, embora tenha mudado esse componente, o caminho vai ser o mesmo. Eu sei que é trem de pouso, capítulo 32,
Eu sei que está dentro do torsion link, porém é um pino ou parafuso desse componente, desse conjunto maior. Como, por exemplo, aqui, o part number desse parafuso aqui. Como eu posso identificar? Vamos lá, nós vamos para o capítulo 32, e no capítulo 32, como a gente não sabe o PN, vamos para a tabela de conteúdos, o nosso índice de assunto. Então eu começo aqui de novo, no manual, e eu venho no capítulo 32, front meter. 32. FM. Abrindo o FM, vou seguir o mesmo passo a passo, como se a gente não soubesse. Eu posso digitar aqui o torsion link. Achei aqui o torsion link, a gente vai cair no mesmo capítulo, mas eu quero só que fique claro que a gente não tem o part number, mas a gente tem uma localização bem aproximada do que a gente quer, que é um parafuso de fixação que faz parte de um conjunto maior, que é do torsion link, que faz parte do trem de pouso. Então, dessa forma, a gente consegue direcionar a nossa consulta. Então, a gente sabe que o que a gente quer vai estar aqui no capítulo 32, na seção 11:51. Então, 32, 11:51. Está aqui o landing gear, trem de pouso. Principal, 11:51. 32, 11:51. Aqui. Então aqui a gente, como se fosse a primeira vez, a gente chega no nosso torsion link. E o que nós queremos aqui nesse momento é esse parafuso que fica aqui. Onde eu encontro ele, então vai ter uma outra figura com essa vista explodida do detalhe A. Vem aqui, encontramos aqui no 31.11.51.04 uma vista explodida. Se a gente observar aqui, ele está pedindo, a gente escolheu aqui o torsion link upper, superior. Então eu preciso analisar corretamente aqui. Meu torsion link superior, e o que nós queremos é esse parafuso. Então, o detalhe A, que é componente do... Ele é um componente do trem de pouso, mas o torsion link, esse parafuso, que vai dar referência na tabela 105. Esse é o parafuso. Então, ele é pino ou parafuso, 105. Então, descendo aqui, a gente vai na nossa tabela e chegamos até o 105, a nossa referência. Item 105. Está aqui o nosso part number, está aqui a nomenclatura, pino do torsion link, posição upper, superior, efetividade e quantidade por conjunto. Então, veja que o caminho é o mesmo, independente do componente, mas eu preciso entender o que a figura me diz e como a tabela vai me descrever esse assunto. Um outro exemplo aqui que a gente pode utilizar seria esse componente aqui, que a gente não sabe o part number. Esse aqui é o nosso separador de água do ar-condicionado. Então, se eu estou lá no avião, preciso achar o part number desse componente. A peça não vai ter essa referência, por exemplo, e eu preciso encontrar o part number desse componente aqui. Eu sei que é o separador d'água. O caminho é o mesmo, porém agora a ata não é o capítulo 32, mas sim o capítulo 21, ar-condicionado. Vou também lá para conteúdo. E eu sei já que é o separador de água do ar-condicionado. Então, vamos lá para o manual.
Então, aqui no manual, a gente vai até o capítulo 21. Capítulo 21, Front Matter. Contents, ou conteúdo. Vai ter todos os componentes ar-condicionado vão estar aqui. Eu posso, então, localizar aqui pelo separador de água. Mas, como eu já estou aqui, eu posso fazer uma busca digital. Eu vou digitar aqui o componente. Nosso componente, Water Separation, já encontrei aqui. E eu tenho aqui, então, onde eu encontro esse componente. No capítulo 21, 5105. Vamos lá, então. 21, 51, 05. Então está falando sobre o controle de fluxo aí da PEC e sistema de resfriamento aí. 25, 51, 05. Então aqui a gente chega no nosso separador de água. Nossa primeira figura, vai ter outras figuras aqui do detalhe B, detalhe F, vários detalhes. Mas o que a gente quer nesse momento aqui no nosso exemplo é a referência 240. Lembrando que a nossa figura é a 1. Descendo aqui, vamos encontrar a nossa tabela. Item figura 1, então essa é a nossa tabela. E vamos encontrar a nossa referência do item 200, referência 240. Ela está em ordem. 240 aqui. Então 240, o nosso separador de água. Código, aqui o nosso código de efetividade, então pega a aeronave 1 e 2. E está aqui o nosso part number, 183010/4. Então veja que quando a gente entende a ideia do IPC, ele não é difícil, mas é importante. Imagina que a pessoa, em vez de pedir um componente, ele olha na figura e pede um componente errado. Isso só vai ser identificado quando esse componente for comprado. Talvez muitas vezes a aeronave está esperando aquele componente e o fabricante, o fornecedor envia o componente, talvez demore dias, porque são componentes muitas vezes importados. E quando chega esse componente, tu vai se deparar com ele, tu vai identificar ele e tu requisitou um componente errado. Tu requisitou um part number errado e não tem o que fazer. Tu não pode instalar. Ou porque tu não viu a efetividade da aeronave, ou porque o part number estava errado. Veja aqui que problema grande pode acontecer. Então, atenção é fundamental e saber identificar a peça e trabalhar com a figura fundamental, então, para que evite retrabalho, para que evite perda de tempo durante uma atividade de manutenção. Então aqui a gente finaliza essa parte de prática de consulta no IPC, finalizando aqui a nossa parte de catálogo de peças.